Dá pra não te... Amém, queridos. Bom dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia que Ele está nos dando. Que nós tenhamos sabedoria para vivê-lo, né? Alcançar aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós desejamos que você tenha um momento de aprendizado, que você receba a palavra do Senhor nesta manhã, mais uma lição de escola dominical. Nosso tema continua ainda, né? A professora Patrícia começou semana passada, ela deu a introdução da nossa lição de devoção. E hoje nós vamos dar continuidade à lição. O Senhor tem mais uma porção para nós, que nós possamos absorver aquilo que o Espírito Santo estará ministrando ao nosso coração nesta manhã. Que você seja abençoado, que a presença do Senhor esteja aí contigo, invadindo o seu lar, que a alegria do Espírito Santo esteja na sua vida. Se por acaso você não está por um momento de apreensão, por um momento de luta, você se encontra triste, um momento de enfermidade, que o Espírito Santo esteja te visitando, ministrando ao teu espírito uma unção de alegria, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O tema da lição de hoje é a devoção a Cristo com um coração perfeito e um espírito voluntário. Ser devoto a Cristo requer algumas condições, né? Nós não podemos nos devotar a Cristo com o coração de qualquer maneira. Nós não podemos devotar a Cristo, mas não estar integralmente na presença dele. O estar integralmente na presença dele já é resultado de uma devoção. Então, que nós possamos, através dessa lição, buscar e aplicar aquilo que nós precisamos fazer para que nós sejamos devotos a Cristo. Amém? Então, aqui na lição está baseado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que o diácono Manuel, professor também da escola dominical, meu esposo, estará nos auxiliando aqui, lendo as mensagens bíblicas, as referências bíblicas. Então, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que a nossa lição sobre devoção estará baseada nesse evento que aconteceu aqui com Davi. Davi apresenta Salomão, seu filho, para estar edificando uma casa ao Senhor. Ele recebe essa incumbência porque o desejo de Davi era construir um templo, né? Construir um lugar para o Senhor, uma vez que ele possuía um local para ele, uma casa, uma habitação. Ele também desejou que o Senhor tivesse, mas o Senhor falou para ele que ele não poderia construir essa casa, porque a sua casa, a sua vida, né, por ele ser um homem guerreiro, um rei que travava batalhas, ele tinha sangue em suas mãos, então não poderia, mas que essa tarefa, essa incumbência seria dada ao seu filho Salomão. E ali então, Davi apresentando Salomão ao povo, ele faz certas recomendações, ele dá certos conselhos, certas instruções de como ele poderá
apresentar-se ao Senhor para cumprir essa incumbência. Então, o professor Manuel vai estar lendo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, nessa passagem aqui, nós vemos 5 conselhos, instruções, orientações de Davi a Salomão, de como ele poderá se dedicar ao Senhor, de como ele deverá se dedicar ao Senhor para cumprir essa incumbência. Queridos, a palavra de Deus relata histórias de homens, homens e mulheres que realizaram a obra do Senhor. E esses registros, eles não foram feitos em vão. O Espírito Santo, que é quem inspira, quem inspirou as pessoas ao escreverem a Bíblia, ao escreverem esses livros, ele sabia que hoje nós precisaríamos desses conselhos, desses ensinamentos, porque apesar de nós não estarmos na posição de rei, ou não estarmos na posição de profeta de antigamente, mas uma coisa nós temos em comum com aquele povo: nós fomos designados para fazer a vontade de Deus, fomos designados, fomos chamados, fomos escolhidos para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos de determinadas coisas, precisamos ter determinadas atitudes para que nós possamos cumprir esses mandados do Senhor, Então, a devoção, ela não está ligada apenas em algumas atitudes, não. Mas precisamos ter um estilo de vida. O estilo de vida que levamos, ele nos faz com que nós sejamos devotas ao Senhor. Faz com que nós tenhamos uma vida de devoção ao Senhor. Então, não é essa ou aquela atitude que vai nos levar a ser uma pessoa devotada. Não. Nós precisamos ter uma vida, um estilo de vida. Precisamos ter uma vida com Deus e para Deus. Nós precisamos entender a necessidade de nos afastarmos das práticas que não agradam ao Senhor. Ou seja, precisamos nos santificar. Precisamos ser separados. Precisamos buscar uma vida que venha agradar ao Senhor. Por quê? Porque, por exemplo, Salomão, ele iria construir aquele templo, mas não era suficiente que ele construísse aquele templo somente, não. O estado da vida dele, a devoção dele, o coração, o servir ao Senhor com integridade, totalmente, com seu coração totalmente envolvido naquilo que ele estava se dedicando. É isso que o Senhor requer. Às vezes as pessoas pensam que é suficiente trabalhar na igreja. Às vezes as pessoas pensam que é suficiente pregar. Às vezes a pessoa pensa que é suficiente estar fazendo um serviço social. Não, queridos. Isso daí tem que ser decorrente de um coração munido ao Senhor Jesus. Um coração entregue ao Senhor Jesus, um coração que agrade, porque não vão ser as obras, não vão ser as nossas práticas, não vão ser essas atitudes específicas que vão nos conduzir à salvação. Elas são necessárias, sim. Elas são abençoadoras, elas agregam a nossa vida, elas abençoam o nosso próximo, elas vão estar glorificando ao Senhor, mas é necessário que todas essas coisas estejam sendo feitas com o nosso coração
totalmente envolvidos. Então, essa palavra de Davi a Salomão, ela tem 5 conselhos, conforme eu falei, e o primeiro deles é que Salomão reconheça o Deus de seu pai. Nós servimos a Deus, queridos, e nós precisamos conhecer a Deus a cada dia. Deus é um ser infinito, é um ser eterno, é um espírito, é invisível, mas nós podemos servi-lo, nós podemos senti-lo, nós podemos recebê-lo, nós podemos buscá-lo, e essas coisas são necessárias para que nós venhamos conhecer, porque isso influencia muito na forma de como o servimos, não é verdade? Você acha que nós servimos uma pessoa que nós não conhecemos da mesma forma que nós servimos a uma pessoa que conhecemos? Não. Nós temos aqui na lição um exemplo sobre um relacionamento. As pessoas se encontram, se esbarram e em um determinado tempo elas podem até contrair um relacionamento mais próximo, né? Chegar até ser um relacionamento íntimo. Mas quando isso acontece, esse relacionamento ele só vai melhorando à medida que nós vamos cada vez mais conhecendo aquela pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, num relacionamento, nós começamos a namorar o nosso parceiro, o nosso cônjuge, e nós o conhecemos de uma forma, por quê? Porque nenhum de nós, na primeira instância, já vai demonstrando aquilo que nós somos. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, à medida que o tempo vai passando, à medida que vão surgindo situações naquele relacionamento, à medida que nós vamos precisando tomar determinadas atitudes, é que nós vamos nos dando a conhecer um ao outro. E com Deus, da mesma forma. Da mesma forma. Então, era isso que Davi estava querendo falar a Salomão, porque ele precisava ter um relacionamento profundo com Deus, pois somente dessa forma ele conseguiria conhecê-lo pessoalmente, né? Então está aí o primeiro conselho, que é reconhecer o Deus de seu pai, ou seja, reconhecer o Deus o qual Davi servia, o qual Davi conhecia e o qual Salomão presenciava e participava do que ele realizava através da vida de Davi, né? Ele com certeza devia acompanhar tudo que Deus fazia, as lutas que Davi travava, mas as vitórias que Davi recebia. E outra forma também que ele devia conhecer era a forma com que Davi conhecia Deus, da forma com que Davi servia a Deus, da forma com que Davi adorava a Deus. Nós conhecemos o exemplo de Davi, um homem que o primordial para ele, o essencial, era colocar Deus à frente de todas as coisas. Ali naquela luta contra o gigante, nós vemos que Davi, todos estavam preocupados, mas Davi estava ali confiante no poder de Deus, naquilo que Deus poderia fazer, e não foi diferente o que aconteceu, né? A vitória ali foi trazida àquele povo através da vida de Davi. Então, Salomão conhecia as formas como Davi adorava ao Senhor, tudo aquilo que era necessário fazer para manter Deus agindo daquela forma na vida deles. Vamos abrir aí em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, que nós vamos então ter uma confirmação dessa palavra. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, ele diz ali que eu sou o Deus de teu pai. Esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus. É o Deus dos nossos pais na fé, né? Nós, por exemplo, aqui particularmente, tanto eu quanto o Manuel, nós servimos ao Deus que nossos pais biológicos, né? Nossos pais naturais também serviram. Amém. E nós aprendemos, nós vimos na vida deles, né? A fé, a confiança, as coisas que aconteciam porque eles dependiam de Deus, eles sabiam que Deus era capaz para fazer, né? Descansavam em Deus, via tudo aquilo, nós acompanhávamos e isso foi implantado no nosso coração, além dos conselhos que eles também nos davam. Então eles nos deixaram essa herança, né, de fé, de servir a Deus, de ter a certeza que Deus é conosco, que Deus nos dá a vitória, que Deus é suficiente em qualquer situação, seja uma situação difícil, seja uma situação fácil, né? Nós vamos até aqui falar, nós precisamos ver nas situações mais simples, mais corriqueiras do nosso dia a dia, mais rotineiras, nós precisamos reconhecer a ação de Deus, porque se nós não atuarmos assim, nós não vamos nunca repassar a glória para Deus, nós nunca vamos reconhecer que o Senhor fez isso, e não nós com o nosso braço, não nós com a nossa capacidade, não nós com com nossos bens materiais, com os nossos recursos materiais, né? Então, em seguida, dando continuidade aí aos conselhos de Davi para Salomão, está escrito que Davi lhe disse para servir a Deus com todo o seu coração. O que ele estava tentando dizer era para que Salomão procurasse andar dentro dos caminhos determinados por Deus, seguindo os seus mandamentos e procurasse entender o que o Senhor estaria requerendo dele. E aqui cabe outra pergunta. Como Salomão conseguiria entender o que Deus estava querendo se não tivesse um relacionamento profundo com ele? Não é verdade? Um relacionamento é necessário que haja diálogo, que haja um interesse de saber o que a outra parte está pensando, o que a outra parte está desejando, o que a outra parte está planejando. Para quê? Para que a gente possa unir todas essas coisas da outra parte com aquilo que nós também estamos pensando, planejando da nossa parte, para que possamos ver aquilo que nós podemos fazer, chegarmos a um denominador comum, né? Retirarmos aquilo que não vai ser útil, trazermos aquilo que vai ser útil, para que nós possamos então ter uma vida agradável. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós só podemos dedicar ao Senhor, servir ao Senhor integralmente, com plenitude, né? Totalmente, inteiro, se nós estivermos com o nosso coração devotado a Ele, voltado. O que é devotado? O que é voltado? É um coração querendo satisfazer. Nós precisamos encontrar prazer em Deus, queridos. Ter uma vida devotada é ter uma vida de prazer naquilo que o Senhor requer de nós. Então nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor deseja para nós. Qual é a vontade de Deus? Alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que ela seja feita aqui na terra. Né? Não é assim que fala o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou ali para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Ele? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos cooperadores de Deus. Quando nós temos uma vida devotada a Deus, nós estamos
cooperando para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Nós estamos sendo um instrumento no qual Deus estará realizando o seu desejo aqui na terra. Por isso que a palavra de Deus diz que nós seremos bem-aventurados. Nós seremos bem-aventurados, porque muitas das vezes nós estamos sacrificando o nosso eu, nós estamos nos entristecendo porque não estamos fazendo a nossa vontade, mas isso é por um breve tempo, né? Porque aí o Senhor começa a entrar em ação à medida que nós nos sacrificamos e nós conseguimos então receber do Senhor a alegria de estar favorecendo a vontade de Deus se cumprir, e aquilo então é a nossa recompensa. Ter uma vida devotada tem muitas vantagens. Muitas vantagens. Nós vamos ver mais à frente que nós recebemos grandes coisas do Senhor, né? Então, nesse segundo conselho, que é sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Vamos ver isso em Lucas 10, 27. É um desses aí que está marcado. Lucas 10, 27. Sirva-o de todo o coração. Aquilo que eu falei no início, não é suficiente nós servirmos ao Senhor, né? Porque fazer um trabalho, nós podemos fazer. Quando nós contratamos uma pessoa para estar fazendo um serviço na nossa casa, prestando um serviço, né? Até mesmo um serviço de limpeza ou um serviço de instalação de alguma coisa, as pessoas vão estar fazendo aquilo ali simplesmente o serviço. Mas servir a Deus não é simplesmente prestar o serviço, porque nós estamos prestando um serviço a alguém que nós conhecemos, a alguém que nós nos relacionamos, a alguém que nós dedicamos os nossos sentimentos. Então nós precisamos servir, mas servir com o nosso coração, ou seja, com o nosso interior, com o nosso espírito. O professor Manuel vai estar lendo agora Lucas 10, 27, e nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos através dessa passagem que nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque ali fala de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Coração, já falei que ali nessa situação o coração está se referindo ao nosso interior, ao nosso espírito. A nossa alma significa estarmos servindo ao Senhor, amando ao Senhor com todos os nossos sentimentos. A nossa força significa que nós vamos estar servindo, amando ao Senhor com todo o nosso corpo, né? Com a nossa parte física, né? Com o nosso entendimento significa com o nosso intelecto, porque Deus não quer que nós o sirvamos como se fôssemos um robô, né? O Senhor quer que nós tenhamos espontaneidade, voluntariedade em servi-lo, seja algo que nós façamos por nossa vontade e com o nosso entendimento. É uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz que para nós apresentarmos a Ele o nosso culto racional. O que significa? Com a nossa razão. Nós precisamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor, amar ao Senhor com todas essas partes da nossa vida. O nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso entendimento. Amém? Então é muito importante que estejamos apresentando o serviço, sim, mas a condição do coração é essencial na avaliação da nossa dedicação. A palavra de Deus tem vários registros ali que demonstra que não é importante apenas aquilo que nós fazemos, mas a condição do nosso coração.
Nós temos o exemplo daquelas ofertas, né? Que aqueles homens levavam, vultuosas ofertas, mas o seu coração não estava de acordo, os seus corações não estavam de acordo com aquelas ofertas que estavam entregando. Por outro lado, a oferta da viúva, que era uma oferta tão pequena, tão, de repente, aos olhos dela, uma oferta tão insignificante, mas para Deus teve uma grande significância por causa do seu coração. Ela estava ali depositando aquela oferta, mas com o seu coração, não para estar se apresentando, não para estar se mostrando, não para estar se louvando, mas porque ela estava estava adorando com seu entendimento de que era pouco, mas era o que ela tinha e era o que ela dedicava ao Senhor. Ela estava dedicando ali tudo o que ela tinha. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor totalmente desinteressada. Totalmente para que não seja para louvor próprio, nem para estar mostrando a A, nem para estar mostrando a B, mas para que nós estejamos cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, para que isso haja resultado, para que haja benefícios, retorno para a minha vida. Amém? Que não fique somente na esfera espiritual, na esfera terrena, melhor dizendo. Não fique apenas, mas que redunde em graças, em bênçãos espirituais, em galardões. Amém? Então depois lhe diz para servir a Deus com o coração perfeito. É o que nós já falamos aqui. Não basta apresentar o serviço, mas a condição do coração é muito importante. O que ele estava querendo dizer era um coração perfeito, um coração sem pecado, um coração sem impureza, ou seja, um coração puro, né? Um coração perfeito. Nós precisamos ter, com certeza. Já ouvimos a expressão de todo o coração. Quando falamos isso para alguém, estamos querendo dar ênfase à entrega total. Não podemos ser divididos. Nós já conhecemos a expressão Deus é ciumento, o Espírito Santo é ciumento. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não aceita dividir nada que pertence a ele com ninguém. Então, tudo que nós fazemos, precisamos fazer para Deus, com o nosso coração totalmente voltado para ele. Nós vamos ler em Salmos 119, versículos de 1 a 3, tem uma palavra ali muito interessante, eu até gosto muito dessa palavra, eu estava meditando nela e eu gostaria de compartilhar com vocês. Salmo 119, versículo de 1 a 3, que nós vamos entender mais um pouquinho do que é servir a Deus com devoção. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, 3, né? Esses 3 bem-aventurados aí. Está dizendo que nós vamos ser felizes. Nós seremos felizes quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Ter uma vida de devoção é amar ao Senhor, e amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos. Nós precisamos colocar isso em prática, queridos. Faz muita falta para nós, é essencial a nossa vida de devoção. Que tipo de devoção devemos ter para com Deus? Deveríamos tratar a Deus como se fosse o nosso amigo. Não vamos tratar a Deus como se fosse uma divindade, né? Nos sentindo assim tão separados. Deus no céu e nós aqui na terra. Não.
Precisa haver uma conectividade nisso. Precisa haver uma ligação. Precisa haver uma comunhão, precisa ter uma intimidade. Nós conhecemos diversas pessoas, mas nem com todo mundo nós temos uma intimidade, não é verdade? Nós temos mais intimidade com aqueles com quem nós comungamos os nossos prazeres, os nossos gostos, o nosso pensamento. Então, é assim que nós precisamos conviver com Deus. Moisés disse ao Senhor, lá em Êxodo 12, 13, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te agora, mostre-me os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graças aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Moisés recebeu a incumbência de conduzir ao povo, mas ele percebeu que ele precisava ter uma vida de relacionamento com Deus, para ele estar recebendo os direcionamentos, para estar aplicando aquilo que o Senhor queria que ele aplicasse, que ele passasse para o povo assim que o Senhor passasse para ele, da mesma forma. Então era necessário que ele tivesse uma comunhão com Deus. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos saber o que Deus quer, o que Deus precisa para a nossa vida espiritual. Nós precisamos saber o que Deus precisa, o que Deus quer para a nossa família. Nós que somos coluna, nós que somos sacerdotes, nós precisamos conhecer o que Deus está planejando para a vida familiar, para a nossa vida familiar, para a vida dos nossos filhos, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós avancemos, para que nós cheguemos ao ponto que Deus tem para nós. Então, aquela comunhão que Moisés buscou ter foi porque o Senhor o escolheu. O Senhor desejou que ele salvasse o seu povo, que ele resgatasse o seu povo. E nós hoje estamos aqui com essa mesma incumbência. Nós hoje estamos aqui colocando o nosso coração diante do Senhor, aplicando a nossa vida, o nosso conhecimento, o nosso tempo, para que nós possamos dedicar totalmente ao que o Senhor nos quer, ao que o Senhor quer, né? Para que nós tenhamos uma vida devota a Ele, cumprindo o que nós precisamos. Vamos dar continuidade aqui à palavra que eu estava falando sobre Moisés, para que a gente volte para Salomão. A nossa devoção deve ser com todo o nosso coração. E aí então a gente vai retornar para a palavra de Salomão, que diz, estamos pedindo, quando a gente fala de todo o seu coração, estamos pedindo para que esse alguém o faça com total sinceridade, e era isso que Davi estava dizendo para Salomão, para que ele fizesse as coisas com todo o seu coração, entregando-se totalmente àquilo que o Senhor estava requerendo dele. Amém? Então, em seguida, o rei continuava dizendo que Salomão fizesse tudo com a alma voluntária. A alma tem a ver com os nossos sentimentos, conforme já dissemos. Então, o que está sendo dito é que nada tem valor se não fosse feito de forma espontânea. Ou seja, aquilo que Deus estava colocando na mão dele, ele precisaria fazer não por obrigação, mas por espontaneidade, por reconhecimento de que o Senhor é dono de todas as coisas. E o item 3, né? O terceiro conselho que Davi dava a ele era o esclarecimento de que o Senhor conhece as motivações e os pensamentos. Não adianta nós pensarmos que nós estamos enganando a Deus, porque, na verdade, nós estaremos enganando a nós mesmos. Porque o Senhor é onipresente.
O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda os nossos pensamentos. Conforme eu falei na Bíblia, tem exemplos conforme Safira, né, e Ananias. Eles estavam pensando que eles estavam tendo uma atitude, que era a atitude de vender a sua casa e depositar o dinheiro ali aos pés dos apóstolos, pensando que eles estavam enganando o povo. Eles estavam sendo enganados a si mesmos, enganando-se a si mesmos, né? Porque eles estavam querendo fazer algo que estava vendo todo mundo fazer. Então, eles fizeram, mas não fizeram com o seu coração. Fizeram com o coração dividido. Aquilo que eles deveriam fazer para estar adorando, servindo ao Senhor, eles fizeram, separando uma parte para eles também. Como nós já falamos aqui, o Senhor não aceita nada dividido. O Senhor deseja que nós estejamos com Ele na integridade. Então, se eu dediquei algo para o Senhor, por que que na última hora eu vou pegar parte daquele algo que já foi dedicado ao Senhor e separo uma parte para mim? Eu estou trazendo maldição para a minha vida, queridos. E assim aconteceu com Ananias e aconteceu com a sua esposa também, porque compartilhou do mesmo pecado, foi cúmplice do mesmo pecado, deu continuidade ao pecado, ou seja, algo que era para estar dedicando ao Senhor, eles não fizeram com o seu coração integralmente. Então nós vamos ver que precisamos estar com o nosso coração. Vamos ler em Romanos 8, 27, mas enquanto o professor Manuel acha lá Romanos 8, 27, eu vou comentar as outras referências. Em Apocalipse 3, 8 também diz, né? Nós sabemos que temos Deus, lá em Apocalipse 3:8, sabe que temos pouca força, mas Deus sabe se negamos o nome dele ou não. Então, naquelas cartas às igrejas que estão escritas lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, o Senhor diz: sei que tens pouca força, mas não nega o meu nome. Então o Senhor conhece a intenção com a qual nós o servimos. O Senhor sabe que nós pecamos, sabe que nós erramos, sabe que somos fracos, sabe que somos falhos, mas Ele conhece também, se houver dentro de nós, o desejo de acertarmos, o desejo de não errarmos mais, o desejo de procurarmos fazer a vontade de Deus, o desejo de retornarmos ao caminho, agradarmos ao Senhor. Lá em Jeremias 17:10, que é outra referência também a respeito do Senhor conhecer as motivações que nos levam a servi-lo e os nossos pensamentos, ele diz: examina os corações e prova os pensamentos. Quantas vezes nós somos colocados à prova? A nossa fé é colocada à prova, conforme o exemplo de Abraão, que foi colocado à prova. O Senhor não conhecia a Abraão, não sabia até que ponto que Abraão seria capaz de adorar, de oferecer a ele sem negar a fé. Sabia, o Senhor sabia, mas o Senhor queria que Abraão conhecesse até onde ia a fé dele, o quanto ele amava o Senhor, o quanto ele adorava o Senhor, e ele servia o Senhor tão integralmente que hoje ele faz parte da galeria dos heróis da fé, porque ele não negou o seu próprio filho, assim como Deus não negou o seu próprio filho, mas permitiu que morresse na cruz para que hoje nós pudéssemos ter uma vida em abundância, né? Nossos pecados perdoados. Então vamos ler lá em Romanos 8, 27. Posso ler o 26 também? Pode ler o 26 também. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então,
Essa passagem ela está falando daquela parte que o Espírito Santo intercede por nós quando nós oramos. Muitas vezes nós estamos sofrendo tanto, estamos tão amargurados, estamos tão angustiados, tão aflitos, que nós não sabemos nem como orar. Aí vem o Espírito Santo e intercede por nós. Por que ele intercede por nós? Porque ele conhece, querido. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. Por que ele conhece? Porque ele nos sonda. Então, da mesma forma que ele conhece as nossas tristezas, as nossas angústias, para estar intercedendo por nós como nós precisamos que ele interceda, ele também conhece as nossas falhas, conhece as nossas fraquezas, conhece o desejo de nós servirmos a Deus de melhor forma. Poxa, eu gostaria tanto de ser devotado a Deus, servir melhor a Deus, mas não fica só no gostaria, queridos. Busque a Deus isso, busque em Deus isso diariamente. Eu tinha lido uma palavra aqui, que eu não sei se eu vou conseguir achar aqui para eu poder ler para vocês a respeito de nós estarmos orando a Deus, pedindo para que Deus mude o nosso coração. Então eu até guardei aqui uma palavra que diz o porquê. Eu consegui achar aqui. Então vamos aqui. Olha, Deus mude o meu coração. Isso é um tipo de oração que nós muitas vezes fazemos, né? Mas esses dias eu estava lendo um conteúdo que diz o seguinte: não adianta nós orarmos assim para Deus, porque é um tipo de oração que Deus não vai nos dar resposta. Ele precisa mudar o nosso coração, sim, mas depende da nossa atitude. Nós é que vamos produzir isso. Deus nos dá condições de fazermos as coisas para Ele, mas precisa da nossa atitude. Então, nesse conteúdo dizia assim, não adianta você orar dessa forma, pedindo a Deus para que Ele mude o seu coração, porque se Deus fosse fazer isso, Ele faria de uma pessoa antes de cometer um assalto, antes de cometer um crime, antes de praticar um adultério, antes de mentir, antes de falar mal. Mas é um tipo de oração que Ele não vai responder, sabe por quê? Porque Ele já nos deu tudo o que precisávamos para que o nosso coração seja mudado. Você sabe o que Ele nos deu para que o nosso coração seja mudado? Ele nos deu Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos ensina e que nos guia em toda a verdade. Ele deu-nos a palavra de Deus que ilumina nosso coração. Então ele já fez tudo o que precisava fazer para que houvesse mudança no nosso coração. Então agora é conosco, queridos. Agora é conosco, nós precisamos pedir a Ele entendimento para que nós possamos lutar contra a nossa vontade, contra o nosso entendimento, contra os nossos desejos, para que possamos realizar aquilo que o Senhor deseja, que é a mudança no nosso coração. Existe uma aliança entre Deus e nós. E nessa aliança, cada um precisa entrar com a sua parte. Deus já entrou com a dele. Deus já deu o seu Filho para garantir que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, a mudança, né? o perdão dos pecados. Então nós precisamos buscar isso diariamente. Precisamos estar fazendo conforme os conselhos que Davi estava aqui dando a Salomão. Então, retornando aqui para a lição, o rei continua dizendo para que Salomão faça tudo com alma voluntária. Davi diz que se Salomão buscasse a Deus, ele seria aceito, mas se não fizesse isso, se voltasse as costas para o Senhor, ele seria rejeitado para sempre. Hoje nós estamos vivendo a época da graça. O Senhor é longânimo.
O Senhor está aguardando as nossas atitudes, mas vai precisar que nós tomemos as nossas atitudes para que nós venhamos reverter esse quadro, porque o Senhor é fiel. Ele precisa que nós também sejamos fiéis, para que Ele possa derramar sobre as nossas vidas aquilo que nós precisamos para que nós, então, alcancemos aquilo que Ele tem para nós. Então, se você o buscar, conforme a gente já falou aqui, você vai encontrar. Deus está ansioso. Eu escrevi algo aqui que eu queria ler. Deus se alegra quando abrimos espaço para estarmos com Ele. Quando passamos tudo, simplesmente paramos, ou melhor dizendo, quando nós paramos tudo simplesmente para o buscarmos em oração. Quando nós lemos atentamente a sua palavra, a fim de encontrá-lo, a fim de compreender a sua palavra. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos adquirindo a informação, e a revelação e a compreensão vem através dessa leitura. Por isso nós precisamos ler atentamente. Ler, a princípio, nós vamos ler no natural, atentando para a letra, para conhecer o que aquela letra está nos dizendo, e à medida que nós vamos absorvendo o que a letra está nos dizendo, o Espírito Santo entra em ação e vai então produzindo em cada um de nós a compreensão daquilo que a palavra está nos transmitindo. E a partir do momento que nós recebemos essa compreensão, aí começa a operar a transformação de atitude, a transformação de forma de pensar, né? Então, diante do corre-corre da nossa vida, né, da vida que nós temos, nós nos desafiamos a desacelerarmos para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem. Quando nós procuramos nos desacelerar, nós procuramos aquietar a nossa alma. E assim, como Davi costumava dizer, né? Davi tem uns salmos que Deus fala: por que te perturbas, ó minha alma? Então é nesses momentos em que nós estamos parados, né? Procurando trazer Deus para aquela situação, para aquele momento, procurando dizer para nossa alma: alma, aquieta-te. Fique quietinha e deixe o Senhor agir. Deixe aquele que é o príncipe da paz acalmar o seu coração, acalmar a sua alma, confiar naquele que tudo pode fazer. É isso que nós procuramos dizer para a nossa alma quando nós estamos em meio a uma situação turbulenta. Às vezes a situação é tão turbulenta que nós esquecemos de parar tudo e buscar o Senhor. Mas o que nós precisamos é colocar de lado e abrir um espaçozinho para o Senhor. Para quê? Para que nós recebamos o direcionamento do Senhor. Então, era isso que Davi estava falando para Salomão. O quarto conselho: se você o buscar, o encontrará. Deus jamais vai deixar de estar com você quando você o buscar. Você pode ter a certeza que você vai buscar e vai encontrá-lo a partir do momento que você o busque de todo o coração. Então não podemos desanimar, queridos. Não podemos deixar de perseverar, porque o Senhor precisa que nós demos continuidade àquilo que Ele nos colocou em nossas mãos, né? Nós, nesses 5 conselhos, o quinto é: se você abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Ele vai se colocar de lado. Se nós nos afastarmos, o Senhor vai ficar de lado. E nós vamos então ficar lutando sozinho, né? Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Não vamos deixar o Senhor de lado, porque se está ruim com o Senhor, vai ficar pior sem Ele.
vai ficar pior sem ele. Então nós precisamos buscar ter uma vida devotada para que nós possamos ser bem-sucedidos, né? Nós já estamos encerrando e queremos falar aqui a respeito das vantagens, das recompensas que nós temos quando nós buscamos ter uma vida em devoção ao Senhor. Olha, ter uma vida de devoção ao Senhor, mas nos produz tanta vantagem. Nós vamos, através da devoção, nós vamos estar buscando a intimidade. Vamos estar em comunhão com o Senhor. Vamos desejar cear com o Senhor. Vamos desejar ter momentos a sós com o Senhor. Vamos desejar saber o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Então nós vamos passar a ter comunhão. E essa comunhão vai produzir em nós esperança, vai produzir sensibilidade à voz dele. Vamos aprender a discernir a voz do Espírito. Vamos entender quando é o que o Senhor está falando conosco, né? Vamos receber dele sabedoria. Sabedoria não é simplesmente conhecimento e inteligência, não. Sabedoria é você conhecer profundamente, saber como que aquela situação vai se desencadear, como aquela pessoa vai se comportar. É você passar a entender não somente a situação, mas até as pessoas que estão ao seu redor. E você então vai poder ajudar e vai poder resolver as situações de forma vitoriosa, né? Nós vamos ter a nossa mente renovada e até as nossas entranhas vão se encontrar felizes, né? Aquilo que nós recebemos do Senhor, quando nós temos a certeza que nós estamos servindo ao Senhor de todo o coração, estamos amando ao Senhor com toda a força do nosso entendimento, aquilo traz assim uma paz na nossa consciência, e essa paz, ela invade a nossa alma, e, né, os nossos sentimentos, as nossas entranhas, nós recebemos como um bálsamo. Nós recebemos como consolo do Espírito Santo, e isso vai nos renovando a alma, vai nos fortificando os ossos, vai trazendo na nossa aparência aquela saúde, aquela beleza, aquela paz, e isso vai se espalhando àqueles que estão ao nosso redor. Vale a pena servir ao Senhor na forma que o Senhor deseja, queridos. Vale a pena. Todos seremos abençoados. Que essa lição possa ter contribuído com você. Que essa lição possa ter te acrescentado algo. Que você passe a desejar ao Senhor, trabalhar juntamente com Ele, com o Espírito Santo, para que isso seja produzido na sua vida. Não fica inerte, não fique ocioso, somente desejando. Faça algo, seja proativo. Seja ativo para que aquilo que Deus deseja venha se cumprir na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um restante de domingo abençoado, meditando nessa palavra e podendo identificar essa palavra com as suas atitudes, né? Naquilo que você vai fazer. Que você possa estar procurando aplicar em nome de Jesus, porque nós temos orado para que o Senhor abençoe os professores de escola dominical, não somente te ensinando a palavra, mas ensinando a guardar a palavra, conforme diz na própria palavra de Deus, o Senhor Jesus falando aos discípulos. Que nós possamos receber essa palavra e aplicar em nome de Jesus. Hoje à tarde, às 16h30, nós teremos nosso culto de celebração ao Senhor, às 16h30. Comece hoje já aplicando a aula de devoção. Vá presencialmente, se você pode, assistir ao culto, fazer o seu culto, oferecer o seu culto, se doar ao Senhor, para que você possa estar recebendo, não somente cultuando, mas recebendo do Senhor aquilo que o Senhor separou. Não deixe que o Senhor vá te procurar lá e não te encontre. Esteja lá para que você receba. Nós estamos já com a máscara aí, com a conta da igreja, e gostaríamos de falar com você a respeito de dizimar e ofertar. Seja devota ao Senhor.
Abençoe a casa do Senhor, abençoe a obra do Senhor, o reino do Senhor, depositando a sua oferta, o seu dízimo, com o coração direcionado a abençoar, né? Não com o coração desejoso para reter, conforme Ananias e Safira, mas com o coração daquela viúva, para estar abençoando, dedicando ao Senhor aquela porção que você separou, para que você também seja abençoado através dessa porção, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa aula, né? E no decorrer da semana tem os restantes dos cultos. Na terça-feira, chamados para vencer. Se você foi chamado para vencer, conecte, né? Vá presencialmente assistir Chamados para Vencer, terça-feira, 19h30. E quinta-feira, o culto de imersão com o pastor Tadeu e com a pastora Liliane, apenas no online, às 19h30. Às sexta tem a intercessão pelo Zoom às 17 horas. Esteja conosco, orando conosco, para que você receba a força do Senhor, para que você consiga ter uma vida de devoção, né? Dizer não ao pecado, dizer não às vontades da carne e dedicar a vida integralmente ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, ó Deus, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela porção da Tua palavra, obrigada por mais essa lição, obrigada pela vida dos professores, Senhor. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial para cada professor. Nós te pedimos uma bênção especial para cada um que assiste a aula de escola dominical, que a Tua palavra, Senhor, ministrada, ela chegue a cada um, Senhor, levando o entendimento e a compreensão para que cada um aplique, pratique, Senhor, a Tua palavra. Guarde a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ter uma vida devotada a Ti, nós queremos ter uma vida de devoção, mas uma vida de devoção com entendimento, Senhor, amém, sabendo o que nós estamos fazendo, procurando fazer o melhor, não querer dividir a porção que Te pertence, Senhor. Que nós possamos a cada dia abrir um espaço na nossa agência, na nossa agenda, para dedicar a Ti, Senhor, uma parte do nosso dia, para que nós possamos, Senhor, Te oferecer o nosso louvor, o nosso amor, a nossa dedicação, mas também receber do Senhor, porque uma vida de dedicação, uma vida de devoção nos traz galardões, nos traz bênçãos, nos traz vantagens, e nós queremos a cada dia ser melhores, mas para isso nós buscamos, Senhor. Buscamos Te conhecer melhor. Buscamos ter uma vida agradável diante a Ti. Nós queremos buscar ter uma vida, Senhor, de quem faz aquilo que procura agradar o Teu coração, Senhor. Queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu prazer. Queremos sentir a Tua alegria de estarmos fazendo algo que Te alegre, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo nosso ministério. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos levantou para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que essa unção e essa graça seja renovada sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que o Senhor tem chamado, sobre a vida daqueles que o Senhor tem levantado, Senhor. Que nunca falte a Tua presença, nunca falte a Tua graça, nunca falte o conhecimento, a sede, o desejo de Te conhecer mais, de se aprofundar na Tua palavra, Senhor. E que esses sentimentos, ó Deus, cheguem até aqueles que assistem, Senhor, as palavras ministradas por nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Te agradecemos pelo Ministério Nova Jerusalém da Taquara. Te agradecemos pelo Ministério Nova Jerusalém do Sampaio, Senhor, no qual nós fomos gerados, no qual, Senhor, nós alcançamos esse entendimento, no qual, Senhor, nós nos aprofundamos em Ti, no qual nós passamos a Te conhecer e a Te desejar cada vez mais. Continue abençoando, Senhor, esse ministério cada vez mais, ó Deus. Senhor, muito obrigada pela vida dos nossos pastores. Continue, Senhor, renovando a Tua unção, a Tua palavra na vida deles.
Que eles estejam com seus celeiros sempre cheios, com as suas despensas sempre cheias, Senhor, de pão, Senhor, para saciar a fome, para saciar a sede, Senhor, daqueles que procurarem por eles. Em nome de Jesus. Senhor, continue abençoando a todos os pastores da face da terra. Continue abençoando a bolsa apostólica da tua igreja. Os recursos, Senhor, que têm chegado, que sejam administrados com sabedoria. Aos cooperadores, aos colaboradores, Senhor. Aos ofertantes, aos dizimistas. Senhor, tu conheces o coração daqueles, ó Deus, que têm abençoado a tua obra. Senhor, derrama uma graça especial, uma bênção, Senhor, de suprimento. Oh, Jesus querido, muito obrigada pela disponibilidade de cada um de estar contribuindo com a tua casa, com a tua obra, com o teu reino, trazendo os recursos para que sempre haja mantimento. Em nome de Jesus, continue conosco esse restante de dia. Em nome de Jesus, muito obrigada. Queridos, muito obrigada pela sua audiência. Continue no Espírito, para que o Senhor possa completar a palavra no seu Espírito. Amém? Beijos, abraços, amamos a todos. Somos igreja, somos família. Amém.